Meus irmãos e irmãs, a verdade nua e crua é que tem muito artista por aí que topa entrar em qualquer escuridão e até fazer sociedade e pacto com o capiroto só para conseguir ver alguns milhões pingando na conta. Tem coragem de vender até a própria alma para alcançar o reconhecimento do público. E o mais triste é que fazem isso achando que o tal reconhecimento do público, a fama, vale mais que a própria alma, como se o aplauso de gente perdida fosse garantia de sucesso, como se fama construída em cima de trevas tivesse algum tipo de futuro. E enquanto o mundo vibra, aplaude e compartilha, ninguém percebe que por trás daquele artista existe alguém que abriu mão de tudo o que tinha de mais precioso, que é a alma, porque quando o coração decide negociar com o inferno em troca de status e fama, o preço final nunca é só a fama, o talento ou a carreira. O preço é a alma. E isso nenhum dígito compra de volta. Antes de eu entrar nesse assunto pesado sobre o Júnior, eu quero pedir que, por favor, eu peço encarecidamente, deixe o like nesse vídeo, porque o teu like ajuda a furar a bolha da censura, né? Porque vídeos polêmicos como esse costumam ser escondidos e enterrados pelo algoritmo, e o teu like ajuda as pessoas ouvirem a minha voz. Então, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer perder medidas, eliminar até 10 quilos em 30 dias, o irmão Rodrigo ele tem um suplemento maravilhoso com uma nova fórmula que pode auxiliar você a ter a tua autoestima de volta, podendo vestir aquelas roupas que estão guardadas no guarda-roupa e que você não consegue mais vestir porque não te serve. Se você quiser saber da novidade, fica até o final desse vídeo. Meus irmãos, vamos falar desse moço aí, o Júnior, que estava sumido do mapa depois da separação musical com a sua irmã Sandy, e agora voltou com uma pose conquistando milhares de seguidores. O cara some por anos, reaparece do nada e de repente começa a bombar nas redes sociais e encher agendas de shows. Depois do fim da dupla com a sua irmã Sandy, ele reapareceu não com música boa, não voltou com um projeto sólido, voltou com uma revelação sombria que muita gente anda aí desconfiada. E isso aí não sou eu que estou dizendo, tá? É a própria internet que está levantando essa poeira, mostrando as supostas provas de que o Júnior teria feito o pacto com as trevas, bem lá na Transilvânia, na Romênia. Um dos maiores berços da magia negra na Europa. E o que mais intriga é ver o sujeito posar justamente com um símbolo estranho, e na capa do álbum dele tem uma coordenada geográfica misteriosa, como se fosse um aviso jogado para quem quiser seguir a trilha do ocultismo. E essa coordenada codificada na capa do disco do Júnior, se você jogar no Google, leva para o fundo da Romênia, no leste europeu. Não sei se vocês sabem, mas cada localização tem uns dígitos. E esses dígitos levam para a Romênia. O povo já está montando um quebra-cabeça inteiro. Sabe o que tem lá nesses cafundós da Romênia? Uma bruxa perigosíssima que atende artistas do mundo inteiro, abrindo os portões das trevas como se ela fosse recepcionista do inferno. Essa mulher aí na sua tela é Mahaila Minka. Meus irmãos, essa mulher é carregada de espírito. Ela diz com a maior naturalidade que trabalha pro capiroto. E não é de hoje não, tá? Ela vem de uma linhagem, de uma geração inteira entregue ao maligno. Mãe bruxa, avó bruxa, bisavó bruxa, tataravó bruxa, um rastro de trevas atravessando gerações. E o pior, os famosos vão atrás dela como vão atrás de um dentista, buscando fama, reconhecimento, um empurrãozinho sombrio para decolar na carreira. Raciocina comigo, você já percebeu que a maioria desses artistas que brincam com isso aí, sempre acabam despencando? Uma hora é uma doença que aparece do nada, outra hora é um acidente esquisito, crise emocional, perda, colapso. É sempre o mesmo roteiro. E sim, tem crente que sofre, claro. Tá? Ninguém aqui está falando de imunidade espiritual. Mas tem um padrão gritante. O diabo até dá presente, até abre as portas, até faz o nome rodar e ficar famoso. Enche a conta bancária de dinheiro. Só que ele cobra. E cobra caro, cobra sem dó. Cobra sem aviso. No fim, meus irmãos e irmãs, a conta sempre chega. E para quem nunca ouviu falar, a Transilvânia, na Romênia, virou um point secreto de celebridades, artistas e milionários buscando atalho para ficarem mais ricos, poderosos, querendo um empurrão espiritual. E essa mulher, Mahaila Minka, só lida com gente que nada no dinheiro. Meus irmãos,
Só os grandes e poderosos acham bonito brincar com as trevas. E deixa eu reforçar aqui, deixar bem claro, sem rodeio. Ninguém está afirmando nada sobre o Júnior, tá? Eu não estou batendo o martelo dizendo que ele fez pacto com essa bruxa. Eu estou apenas comentando a teoria que a própria internet está levantando. Porque muita gente já mostrou as tais provas compartilhando essa suposição do tal pacto dele. E voltando no assunto da bruxa, lá da Romênia, essa Mihaela Minka é queridíssima dos milionários do mundo inteiro. A mulher, ela vive cercada de gente grande querendo abrir portas proibidas para virar ícones do dia para a noite. E é justamente aí que a internet começou a ligar os pontos com o Júnior. Porque na capa do novo disco dele, ele aparece fazendo exatamente o gesto da lua minguante. Aquela posição que, segundo quem mexe com essas práticas obscuras, ela é usada em um ritual de entrega. A pessoa curva o corpo daquele jeito e declara, de forma simbólica ou literal, que está entregando a própria alma, sem intenção de reavê-la de volta. É como quem assina um contrato que só tem entrada, mas não tem saída. E quando você entende o significado desse gesto dentro dessas crenças ocultistas, dá para perceber por que tanta gente começou a levantar essa teoria do Júnior. Porque esse tipo de pose não é inocente. É um símbolo de rendição total. É o tipo de coisa que faz a pessoa ir afundando aos poucos, passo a passo, até descobrir tarde demais que aquele caminho não tinha retorno. Para quem não sabe, meus queridos irmãos, é justamente na lua minguante que muita bruxaria pesada é feita. Porque essa fase é reconhecida entre os ocultistas como o tempo de diminuir, expulsar, cortar, a fase em que se desfaz, se quebra, se destrói aquilo que estava fluindo. Pode pesquisar o que eu estou dizendo aqui. Não é invenção minha, é prática antiga desde o povo que mexe com o que não presta, tá? Nessa fase são feitos rituais para quebrar a energia, derrubar pessoas que estavam indo bem, virar a vida dos inimigos de cabeça para baixo, do nada. O cara tá indo bem, com o negócio fluindo, de repente começa a dar tudo errado e quando menos espera o cara tá lá falido. Pode parecer superstição para os desavisados, mas para quem tem discernimento sabe que muita gente cai em dificuldade e é por causa dessa interferência espiritual. Quando alguém se envolve com essas práticas, seja por escolha própria ou por ataque alheio, a vida começa a desandar como se alguém tivesse puxado o fio da tomada da alma da pessoa. É assim que as trevas agem silenciosamente e estrategicamente, na hora certa, para derrubar quem estava firme em pé. Meus irmãos e irmãs, vocês podem até rir quando alguém fala de magia negra, de bruxaria, mas se vocês abrirem o Antigo Testamento, vão ver que esse assunto não é brincadeira. Lá em Êxodo, quando Moisés enfrenta a Faraó, a Bíblia mostra claramente que os bruxos do Egito tinham poder real, não ilusão, não truque de circo. Eles pegaram os seus cajados e transformaram em cobras, coisa que desafia a física, a lógica, a ciência, tudo. Só que o cajado de Moisés, tocado pelo Deus vivo, virou uma serpente também e engoliu as cobras deles. Isso deixa uma verdade escancarada. O poder das trevas existe, mas o poder de Deus é maior. E é justamente por existir esse lado sombrio que tanta gente faz rituais para afastar pessoas, derrubar inimigos, cortar prosperidade, quebrar ciclo bom. E é exatamente isso que acontece. A pessoa está indo bem, tudo fluindo, tudo dando certo. E de repente tudo trava, tudo cai, tudo desanda, sem nenhuma explicação. Tem gente que faz feitiço para congelar situação, fechar portas abertas, separar casais. Tudo isso é feito principalmente na lua minguante, que é aonde eles acreditam que a destruição tem mais força e mais poder. E quem não crê, que pelo menos tenha um pouco de juízo. Negar a existência dessas coisas não cancela a realidade espiritual. Meus irmãos e irmãs, quando chega a lua minguante, abre o olho e dobra a tua oração, porque é justamente nessa fase que muita gente se levanta para fazer trabalho pesado. E quem está firme com Deus não é atingido. Mas quem está meio cambaleando, distante, meio frio, vira alvo fácil. Agora, olha essa capa do disco do Júnior. Lua minguante estampada bem grande no álbum, como quem não tem medo de sugerir nada. E ele ainda disse que aquela coordenada levava para uma cidadezinha de São Paulo. Mas é mentira, basta jogar no Google essa coordenada para ver que não é bem assim. O ponto cai lá nos lados da Romênia, perto da Transilvânia, justamente onde vive essa bruxa pesada, a tal de Mihaela Minka. Aí você junta a lua minguante, coordenada que aponta para a terra da bruxaria europeia.
fama repentina, símbolos estranhos. Pronto. É por isso que as teorias estão crescendo igual fogo em palha seca sobre o Júnior. Porque quando muita coincidência se junta, meus irmãos, é porque tem coisa errada por trás que não está querendo ficar escondida. Agora, meus queridos, medo disso aí, vocês não precisam ter. A própria palavra de Deus já crava em 1 João 4,4 que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é por isso que eu falo com tanta firmeza. O crente firmado em Cristo não se assusta com bruxaria, porque sabe quem anda ao lado dele, mas também não deve ser bobo de fechar os olhos enquanto o inimigo faz festa e trabalhos. Olha ao teu redor, tem artista que ontem ninguém sabia o nome nem a existência, hoje explode do nada, vira fenômeno, ganha patrocínio, recebe aplausos sem talento nenhum, canta mal, dança horrível, torto, entrega um negócio que dá até dor nos olhos de ver, mas mesmo assim vira estrela da noite para o dia. E não pense que isso aí é acaso, porque existe mão suja por trás levantando gente que não tinha brilho nenhum. Enquanto o público acha graça, chama isso de carisma, de sucesso, o que está por trás é a influência das trevas empurrando quem aceita pagar o preço. Por isso eu digo, não tenha medo dessas coisas, mas também não durma no ponto, vigia, porque essa realidade é mais séria, é mais profunda e mais espiritual do que o povo imagina. Meus irmãos, a palavra é clara em 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Isso aí já deveria acalmar qualquer coração, porque quem anda debaixo da autoridade e cobertura do Altíssimo não vive tremendo de medo diante das obras malignas, tá? O diabo pode espernear, pode pular, armar, pode soprar vento contrário, mas tocar nos escolhidos ele não toca. A Bíblia, ela não deixa brecha nenhuma quando diz lá em Tiago 4,7 que o Filho do Homem se manifestou exatamente para desfazer as obras do diabo, e é por isso que eu falo com tanta convicção. Não importa o que tentam fazer contra você, se é magia, maldição, inveja, oração contrária, feitiço, trabalho em lua minguante, nada disso permanece de pé quando você se entrega a Jesus Cristo de verdade. Porque quando Cristo entra, o inferno inteiro perde a chave, perde a força, perde o rumo, perde o direito, perde o acesso. Talvez você tenha sido alvo, talvez a sua vida tenha travado do nada, talvez coisas estranhas começaram a acontecer na tua casa sem explicação. Mas se você correr para Cristo, tudo isso cai por terra. Porque a palavra de Deus garante, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E quando tudo se faz novo, meus irmãos e irmãs, aquilo que te perseguia perde o rastro, aquilo que te atormentava perde o controle. Aquilo que te tentava contra você é cancelado pelo sangue de Jesus Cristo, que desfaz todas as obras das trevas. E meus irmãos, deixa eu falar aqui para vocês, do fundo da alma. Eu creio com força no que está escrito em Efésios 6, versículo 17, quando Deus manda a gente se revestir da armadura de Deus para poder resistir a qualquer ataque, qualquer seta maligna, qualquer força do diabo que tentem lançar contra nós. Deixa eu repetir aqui, bem claro aqui, como eu já falei antes, eu não estou dizendo, tá, que essas teorias sobre o Júnior são verdades. Eu não estou acusando ninguém, eu não estou afirmando o pacto dele, não estou dizendo que ele fez essas coisas. Eu aproveitei esse burburinho que a internet levantou para trazer luz sobre algo que muita gente ignora, que é a realidade espiritual que nos cerca. Porque, meus irmãos, existe sim um caminho limpo, seguro e abençoado que não tem atalho, não tem trevas, não tem barganha, não tem pacto. E esse caminho é Jesus Cristo. Quando você decide trilhar esse caminho, você cresce sem vender a alma para o diabo, prospera sem dobrar o joelho para as trevas, vence sem precisar negociar a tua paz. E tudo que você conquista tem raiz, tem firmeza, tem base sólida, tem o selo do céu. O resto é fumaça, é engano, é brilho falso que apaga rápido. E uma verdade que muita gente não gosta de ouvir, mas que salva uma alma perdida, é que não existe atalho para a riqueza, nem para a fama e nem para reconhecimento. Porque tudo isso é vento, poeira e ilusão que brilha por um tempo, por um instante e apaga sem deixar rastro. O mundo vende a ideia que dá para cortar caminho, para subir degraus com a ajuda do mal, sem pagar o preço. Mas todo atalho cobra caro no final. Porque o sucesso que vem fácil desaparece do mesmo jeito que chegou, rápido. Agora, o que permanece firme não é o ídolo do momento, não é o famoso da semana, não é o influenciador da vez. O que permanece é o crente fiel a Deus, aquele que ora, aquele que se mantém de pé,
aquele que não negocia a sua fé para parecer grande diante dos homens. Esse sim atravessa a tempestade, luta contra o mundo, resiste ao diabo, porque sabe que a verdadeira glória não vem daqui, vem do alto, vem de Deus, e ninguém pode roubar isso. E quando o crente entende isso, ele descobre que o brilho que o mundo oferece é fraco demais, perto da promessa eterna que o Senhor Deus nos deu. A fama acaba, o dinheiro evapora, a opinião pública muda como o vento, mas o que Deus preparou para quem permanece fiel a Ele não passa, não desgasta, não se apaga. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui. E quando essa verdade entra no coração, tudo muda. Porque quem sabe para onde vai, não se vende pelo que o mundo oferece. Enquanto muitos se perderam tentando se agarrar às migalhas do reconhecimento humano, o crente segue firme sabendo que a verdadeira riqueza está em Cristo. E que a vida eterna é o único prêmio que não pode ser comprado, corrompido ou arrancado das mãos de quem se manteve fiel. Aqui tudo passa, tudo quebra, tudo envelhece. Mas lá na glória, meus irmãos e irmãs, a recompensa é eterna. E é por essa coroa que vale a pena nós vivermos. Meus irmãos, quando a palavra diz, seja fiel no pouco, e sobre o mundo eu te colocarei, ela não está falando de migalha, ela está falando de caráter, de raiz firme, de alguém que não se dobra diante do mundo, mesmo quando ninguém está vendo. Ser fiel no pouco é quando você continua honesto, mesmo sem aplausos, quando faz o certo, mesmo sem reconhecimento. E é ali nesse lugar pequeno, escondido, silencioso, que Deus testa o coração para ver se Ele pode te confiar algo maior. Porque o céu, Ele não derrama bênção sobre pessoas instáveis. Deus trabalha com quem prova no dia a dia que não precisa de muito para ser fiel. E é isso que o mundo não entende. O pouco é escola, é treino, é lapidação. Quem suporta o pouco com humildade e firmeza está dizendo para Deus, eu não sirvo pelo que ganho, eu sirvo pelo que o Senhor é. E é essa a postura, meus irmãos, que fala mais alto lá nos céus. Fala mais alto do que qualquer talento, qualquer dom, qualquer brilho humano. Quem permanece firme nos pequenos desafios está sendo preparado por Deus para carregar a responsabilidade maior, a promessa maior, a missão maior. A fidelidade no pouco abre portas que nenhum esforço humano abre. Porque Deus só eleva quem não se perde com as migalhas do mundo. E é por isso que muitos sobem e caem, mas o fiel no pouco permanece de pé, porque Deus levanta ele de um jeito que ninguém consegue derrubar. Quem é fiel no pouco aprende a valorizar o que tem, aprende a servir com o coração limpo, aprende a depender somente do céu. E é por isso que quando a benção divina chega, ela não destrói, ela sustenta. A recompensa de Deus não é só material, é paz, é direção, é oportunidade, é honra espiritual. Porque o fiel mesmo no pouco, ele vive uma vida de portas que ninguém explica. Porque é o próprio Deus que está abrindo. E quando Deus abre, meus irmãos e irmãs, ninguém pode fechar. E agora eu quero ouvir a tua opinião. Será que essa história do pacto do Júnior é verdade ou é mentira? Deixa a tua opinião aqui abaixo, o teu comentário. Fala aí o que está no teu coração, porque esse canal é para isso mesmo, para nós trocarmos ideias, tá? Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar, com familiares, amigos, grupos do teu celular, nas tuas redes sociais. Espalhe esse vídeo enquanto nós podemos falar. Já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui eu não escondo a verdade, eu dou a minha opinião. E antes de encerrar, deixa eu te avisar algo muito importante, tá? O irmão Rodrigo está de volta, o irmão Rodrigo dos Capsulados. Ele não veio fraco, ele lançou uma nova forma, o Life Trim. É um produto pensado para quem realmente quer cuidar do corpo e perder até 10 quilos em 30 dias. O Life Trim tem 60 cápsulas, antes custava 230 e agora está saindo por R$115 na Black Friday. Metade do preço. E se você quiser aproveitar e pegar logo 3 potes, o kit sai com 50% de desconto, com frete grátis, tá bom? É uma maravilha, gente. É para deixar você mais elegante, para elevar a tua autoestima, tudo pensado para você que quer resultados de verdade, tá? Se você quiser tirar dúvidas, pedir o teu produto, conversar direto com o irmão Rodrigo, o contato dele está aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Muito obrigado por me assistir. Até o nosso próximo vídeo e Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.